pessoal, que é Minas Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre aqueles caras, os ditos cavaleiros brancos, o povo, sabe? Que diz que a gente é um bando de ressentidos, que fala mal da vermelhinha, da black, fala mal da bolha em geral. E uma coisa que vocês podem notar e que é uma verdade é: os caras só falam, todos eles, sem exceção, os caras só falam mal da vermelhinha até eles tomarem o pé de rodo. Porque assim, qual que é as características de um cara que fala mal da bolha? Normalmente já está contaminado pelo mimimi, ou é um pseudo-tradicionalista, ou é um manginão, ou é um cara que simplesmente só tá indo na onda, ou simplesmente o ser pensante ali pensa mais com a cabeça de baixo do que com a de cima, faz e acontece, é mais frustrado muitas vezes do que a gente. Uma coisa que eu tava vendo lá naquele vídeo react é que as ofensas que eles dizem que nós damos a eles, na verdade são as ofensas que eles usam contra a gente. O cara mentiu na cara dura ali, naquele react. O cara mentiu na cara dura. E você vê que nessas características, você vê caras que literalmente não têm a capacidade de pensar além. Muitas vezes esse pessoal só sabe o que a televisão fala pra eles, do que a mídia fala pra eles. Porque, como eu falo, você não pode distorcer a história. Ninguém faz a história. Nem os vencedores, nem os perdedores. Ninguém faz a história. A história se faz. Uma hora, o que se faz vem à tona. Mesmo que demore 1000 anos. Uma hora o que se faz vem à tona. A única coisa que dá para fazer é você ditar o quanto as pessoas sabem da história. O dia das Pandorinhas. Se você fazer uma pesquisa, você vai ver que era uma mentira, que não aconteceu nada no dia. De que houve uma outra coisa e aí a União Internacional das Femimimis decidiu criar um dia em prol das Pandorinhas. E escolheu esse dia e inventou toda uma história sobre isso. E nesse andar de carruagem, esses caras só falam isso muitas vezes porque eles ainda são aqueles iludidos, muitas vezes eles são aqueles caras que ainda têm aquela ilusão de que as Pandorinhas são as oprimidas, elas não têm capacidade para isso, sai do cozido. Ou muitas vezes não veem o mal que existe nelas, se esquece que elas são tão seres humanos quanto a gente. São tão seres humanos quanto a gente, e ser humano, quando quer, é um bicho perigoso. Não importa se tá bom ou se tá mal. O ser humano, quando quer, é um bicho perigoso. E eles ficam falando, fazendo, acontecendo. Muitas vezes, às vezes assim, eu notando isso. Às vezes não é nem pra aparecer, pra se aparecer pras Pandorinhas, tipo, eu sou do seu lado, eu sou isso assado. Não, é muitas vezes mais, parece que mais pra sinalizar uma virtude. Pra dizer que, eu estou do lado certo. Muitas vezes não é nem pela perseguida, é só pra sinalizar uma virtude. E nessas andanças que eu fiz aí pela internet, e também aqui pela sociedade em que eu vivo, apesar de que aqui não dá pra ser usado muito como métrica, onde você vê o femimimi sendo pregado, as coisas sendo pregadas, eles só falam até onde você deve ouvir, mas eles não falam do resto. Eles não falam que o femimimi utilizou de terrorismo. Eles não falam do fato de que muitos direitos femininos são inconstitucionais. Eles não falam isso. Mas eles só falam isso, só fazem isso, até o sistema escolher ele para ser sacrificado. Escolher ele para ser o animal, o holocausto a ser sacrificado.
Porque não pense que o sistema faz distinção. Não, para ele, todo e qualquer cara é um que deve ser sacrificado. É um holocausto em potencial. A gente fica um grau acima porque a gente se recusou a esse holocausto. E por isso somos mais caçados, somos mais visados a serem sacrificados. E nesse andar de carruagem, eles só fazem isso até o sistema escolher eles. Depois que eles são churrascados, depois que eles são feitos e acontecido com eles, que eles passam pelo pilão de esmagamento do sistema, das Femimimi, das Pandorinhas, aí, grandiosíssima maioria das vezes, o cara diz: pô, o padrinho me avisou, pois estavam certos. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes os produtores de conteúdo já não tiveram que lidar com caras que diziam isso e assado da gente, mas depois, magicamente, depois de tomarem a coça, viram: pô, não é que vocês não estavam errados, vocês não estavam mentindo. Só que aí já é tarde demais, o cara já foi sacrificado. O que a gente pode fazer por eles é, primariamente, tirar o cara da rage, porque muitas vezes os caras entram na rage. O Raccoon explicava justamente que como foi vendida uma vida para eles que era uma mentira, quando eles descobrem que era uma mentira, eles entram muitas vezes na rede, e a gente aqui dentro tem o dever de ajudar esses caras a superar a rage. Claro, no tempo correto, a gente não pode nem ser muito rápido, nem ser muito lento. Isso é uma coisa que eu aprendi conversando com o pessoal e é uma verdade. Dê tempo ao tempo. Ele tem que digerir por si próprio. Mas a gente dá uma ajuda, uma mãozinha aqui e ali, mas ele tem que aprender a digerir isso por si próprio. Aí depois que ele sai da rede, a gente dá uma mão para ele seguir em frente, se desenvolver, fazer acontecer. E aí depois a gente vai, agora segue o teu caminho, se você quiser continuar aqui, a ala comunidade é bem ali. E é isso que a gente faz, e é isso que acontece. Esse é o ciclo do cara que tá na Matrix. Esse é o ciclo dele. Ele segue até uma hora em que o sistema churrasca ele, aí ele acaba vindo pra cá. Na maioria das vezes, porque tem uns que se recusam a aceitar isso e morrem batendo o pé que não é verdade. Mas eles morrem batendo o pé sabendo que a gente não tá mentindo. É uma questão de mais proteger o seu sentido da vida, já que eles não aceitam outra coisa. É uma questão tanto biológica, mas principalmente psicológica, porque as pessoas moldam toda a sua vida, moldam seu jeito, seu falar, literalmente moldam-se em prol, em torno daquela ideia, daquele sentido. E quando a pessoa vê que aquilo era uma mentira, ela se recusa, porque ela não tem na cabeça dela de que, da mesma forma que ela se moldou, ela pode desmoldar, ela pode se moldar de uma outra forma, abandonar aquilo e se moldar por si mesmo. Porque a maior parte das pessoas hoje em dia não se molda por si mesmo, eles são moldados pelas ideias vigentes. É assim que funciona, gente. Estado, Pandorinha, instituições tentam moldar as pessoas o tempo todo. Tentam sempre manter a sua massa. Por que vocês acham que o Estado, o FMMI, essas instituições e tudo mais gastam bilhões todos os anos com propaganda, com novela, com entretenimento, coisa e tal, para enfiar na cabeça das pessoas? Porque senão, se a pessoa não tiver mais coisa, ela começa a pensar. E pensar para esse povo é perigoso. E no caso desses caras, no momento em que eles fazem isso, eles podem até se recusar. Mas não tem mais volta. Já era.
É que nem aquele toque que a gente tem quando tem um monte de ladrilho branco, preto e azul na ordem certinho, mas do nada a gente vê um ladrilhozinho branco que tá fora de ordem. Você não vai conseguir desver aquilo e aquilo vai te incomodar até você dizer chega. E é isso que acontece com esses caras. Esses que não querem aceitar vão viver a vida assim e vão se lascar até levarem o farelo total. Já a maioria, bem, podem seguir diferentes caminhos. Vermelhinha, despertar total, a black, a ronk, mictalização. É o caminho deles, eles que sigam. E é assim que tem que ser. A gente não pode forçar ninguém a nada. Não é por força nem por coerção, mas a pessoa tem que aceitar por si própria, senão ela acaba muitas vezes virando o que não deveria virar. E aí, esse é o caminho de todo aquele que fala mal da vermelhinha. Podem escrever. Todo povo, todo cara que fala mal da vermelhinha hoje, não vai demorar futuramente, vai ter aquela pulga atrás da orelha e vai dizer: não é que aqueles caras tinham um ponto? Ou vão dizer: não é que aqueles caras tinham razão? Aqui é o Caminho da Semana Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Até a próxima!